Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o Papa Francisco se disse a favor da educação sexual nas escolas. Paulinha, como é que foi essa conversa entre os jornalistas e o Sumo Pontífice, o Papa Aquela conversa Francisco? que acontece dentro do avião do Papa, né? Quando ele regressa, ele estava voltando do Panamá para o Vaticano. Ele participou da Jornada Mundial da Juventude e ele disse o seguinte, Edgar: você precisa de uma educação sexual objetiva, sem colonização ideológica. Se você começar a dar a educação sexual repleta de colonização ideológica, você destrói a pessoa. Aí ele reafirmou: acho que é preciso dar educação sexual nas escolas. Sexo é um dom de Deus, não é um monstro. É um dom de Deus para amar. E se alguém o usa para ganhar dinheiro ou explorar o outro, é um problema diferente. Precisamos oferecer, aí ele frisa mais uma vez, educação sexual objetiva, como é, sem colonização ideológica. Essa expressão, colonização ideológica, não é uma novidade no discurso do Papa. Em 2016, quando ele falou aos bispos na Polônia, ele explicou essa teoria que ele tem, que é a seguinte, Edgar, que na Europa, na América Latina e na África e em alguns países da Ásia, há uma verdadeira colonização ideológica. Aí ele diz especificamente a respeito da ideologia de gênero. O que é que ele fala? Que se ensinam às crianças que estão na escola que cada um pode escolher o seu sexo. E por que ensinam isso? Aí que ele explica essa história da colonização. Porque os livros são das pessoas e instituições que lhes dão dinheiro. São as colonizações ideológicas sustentadas também por países muito influentes. Isso é terrível. Então, ele especificou bem aí nesse discurso dele, nessa coletiva, que essa educação sexual estaria desvinculada do que ele chama de colonização ideológica. Ele também falou a respeito do aborto. Ele falou o seguinte, é preciso estar no confessionário. Ali deve dar consolo e por isso concedi a todos os padres a faculdade de absorver o aborto por misericórdia. E aí ele diz que o problema com o aborto não é dar o perdão, mas acompanhar mulheres que passam por esse drama sem atacá-las. O drama do aborto, para ser bem entendido, precisa estar num confessionário. É terrível, Edgar. Bom, ele vem dando uma declaração importantíssima, é o líder máximo da Igreja Católica, a Igreja Cristã, sobre um tema que vem sendo discutido já de tempos, ganha volume, principalmente no Brasil recentemente, na questão das eleições, das diferenças de abordagem sobre esse assunto. Quer dizer, é um depoimento importante do Papa. Fefito, e vem num dia também para a comunidade LGBT. É um dia icônico. Icônico. Hoje. Esse é um dia que acontece há muito pouco tempo, na verdade, porque há muito pouco tempo essa parcela da população deixou de ser invisibilizada e foi recebida pelo governo faz pouco tempo mesmo, mas a gente passa hoje pelo Dia da Visibilidade Trans. E a população trans é uma população que, para você que não sabe, é a população que mais morre entre os LGBTs no Brasil, e os números nem refletem a quantidade de trans que morrem de fato, porque os registros não respeitam a sua identidade de gênero. Então, e também não se registra como crime de ódio. Então, nesse sentido, os números são muito menores. Um exemplo é assim, temos uma mulher trans que tem lá um corpo feminino, que usa seu nome social, mas na identidade, por exemplo, ainda não mudou. Ela é registrada como um homem. E aí, nesse sentido, isso passa a ser tratado como um crime comum e não um crime de LGBTfobia, não um crime de ódio. 83% dos crimes contra transexuais no país são crimes com requintes de crueldade. Semana passada a gente viu, por exemplo, alguém que matou uma transexual em Campinas e arrancou seu coração para dizer que tinha um demônio ali dentro. A gente vive um clima de histeria no país no que diz respeito a isso. A expectativa de vida de alguém que é trans no Brasil é de 35 anos. Então isso já diz muito sobre isso, né? Eu concordo com o Papa, a gente tem que ter educação sexual, sim. Eu não sei que colégios ele frequenta que ensinam que a gente pode ser menino ou menina escolhendo, assim. Inclusive seria bom que se ensinasse um pouco sobre gênero nos colégios para que a gente não tivesse essa ideia tão pré-concebida erradamente. Até porque, vamos falar de biologia, já que todo mundo curte falar de biologia. A genitália se forma antes da partezinha lá do cérebro que define se a gente vai seguir um rumo masculino ou feminino na vida. A genitália se forma antes, o corpo se forma antes da gente receber lá aquela descarguinha de hormônios que vai fazer a gente se sentir menino ou menina no futuro.
Mas já que a gente tá falando disso, é importante também discutir identidade de gênero, mas para cima de tudo é importante discutir identidade sexual e sexo como um todo no colégio, para que a gente evite gravidez precoce, por exemplo. Levou só uns 60 anos para a igreja aceitar o uso da camisinha, pode levar mais uns 60 para falar de identidade de gênero. E por fim, a identidade de gênero ela é discutida há muito tempo pela igreja, gente. No século XIX eles já criminalizavam as isdras, que são pessoas que têm lá a sua sexualidade, digamos, fluida. Por exemplo, na Índia, elas foram criminalizadas e relegadas a uma vida de marginalidade, e só no começo dessa década elas saíram de uma vida de crime. Tudo isso ali impulsionado pela Igreja Católica. Então essa discussão ainda vai durar muito. Vai, eu não tenho certeza. Mas tem uma, esse Papa, ele desde o início se mostrou um Papa afeito a progressismos dentro da Igreja, pelo que a Igreja modernidades, né, apresentou na sua história toda. Surpreendente. A frase ali, só para ficar numa e passar a bola para ouvir o Caio a respeito, o sexo não é um monstro. Ele fala essa frase, que talvez seja uma coisa inédita dentro da igreja, ainda mais vindo do líder dessa igreja. A relação que a Paulinha trouxe pra gente nessa matéria, Caio, com relação a... Qual é o termo usado? Colonização ideológica, envolvendo países aí, sociedades de muito poder aquisitivo, cuja influência poderia estar ali interferindo nessa questão que ela coloca. Você vê essa relação e se vê, como é que você percebe essa atuação? Eu acho que assim, por total desconhecimento das pessoas sobre o que é a filosofia cristã, esse Papa acabou se tornando um queridinho do progressismo, né? Só que se você analisar com mais cuidado, com mais acuidade as falas dele, você vai identificar inclusive uma série de bandeiras do movimento Escola Sem Partido, por exemplo, que é naturalmente um movimento antiprogressista. De novo aqui, a parte mais curiosa para fazer comentário diz respeito à técnica jornalística. A Paulinha fez uma cobertura excelente, só que quando eu fui me informar a respeito, a gente via as manchetes assim: Papa diz apoiar que educação sexual seja ensinada nas escolas, ou Papa defende educação sexual nas escolas, sexo é um dom de Deus, né? O ouvinte da PAN, ele tem um discernimento superior, ele já está vacinado aí contra esse viés, essa técnica de manipulação pela manchete. Por quê? É completamente descontextualizado. A fala do Papa, inclusive, ela foi motivada por uma questão gravíssima, né, que é a gravidez na adolescência, precoce. Nessa mesma entrevista, ele reitera ele faz aí, vamos dizer assim, ele advoga pelo celibato para padres, né? E ele ainda aproveita para condenar a prática do aborto, dizendo o seguinte, abre aspas: concedi a todos os padres a faculdade de absolver o aborto por misericórdia. Quando você fala em absolvição, está implícito aí o conceito de pecado, que é a forma que a igreja trata os erros morais, né? Agora, vale a pena retomar, porque a discussão é longa, exatamente o que o Papa falou. Creio que nas escolas é preciso dar educação sexual. Sexo é um dom de Deus, não é um monstro. É o dom de Deus para amar, e se alguém usa para ganhar dinheiro ou explorar, aí é outro problema. Exploração sexual, exatamente. Seria outra coisa. Precisamos oferecer uma educação sexual objetiva, como sem colonização ideológica. Quando você fala em educação sexual objetiva, obviamente essa objetividade ela vem em oposição ao quê? À subjetividade, aquilo que é de foro íntimo. Então, portanto, a gente está falando de sexualidade e identidade de gênero. E quando ele fala em sem colonização ideológica, é uma negação, sim, obviamente, da ideologia de gênero, e falando que, olha, o sexo ele não é uma construção social desvinculado da realidade, da biologia e da genética. Portanto, a visão do Papa, quando ele defende educação sexual, é no contexto do currículo escolar normal, então nas aulas de ciência, na aula de biologia. E ele continua aqui, né? Ele fala também que o ideal é o debate começa em casa sobre sexo, outra bandeira do movimento Escola Sem Partido. Olha o que ele diz: nem sempre é possível, por causa de muitas situações familiares ou porque não sabem como fazê-lo, né? Começar o debate em casa. A escola pode compensar isso e deve fazê-lo. Caso contrário, resta um vazio que é preenchido por qualquer ideologia. Então, na verdade, ele pensa no Estado auxiliando as famílias para que ideologias não corrompam ou não confundam
confundam a cabeça de jovens que ainda não tem o discernimento. A gente podia pensar aqui, Edgar, já que a gente criticou as manchetes, vamos pensar numa manchete alternativa. Poderia ser assim: Papa dá declaração contra ideologia de gênero. Ou, para Papa Francisco, educação sexual não pode ter, abre aspas, colonização ideológica. Então, não foi dessa vez que o progressismo avançou a sua agenda, fazendo uso aí da figura política do Papa. Só queria fazer uma parte que desde o ano passado a Organização Mundial de Saúde não descreve a transexualidade mais como doença, descreve como incongruência de gênero e no descritivo do que caracteriza, ela diz uma coisa que eu acho importante e que contrapõe um pouco essa história dita pelo Papa aí da questão da escolher ser, né? Então, na descrição de incongruência de gênero, eles dizem o seguinte: mero comportamento variante e preferências pessoais não são uma base para o diagnóstico. Então, não é uma questão de você querer ser uma pessoa ou outra, é uma questão de você realmente não se identificar com o gênero da sua genitália. A gente escolhe que roupa a gente põe, gente. A gente não escolhe o que a gente é. A gente só é. A pessoa é pro que nasce.